Significa nada. Então, o meu histórico escolar, talvez no e-mail, né? Talvez eu achasse no e-mail. É porque eu troquei de computador, né? Esse computador é novo, como vocês bem sabem. Deixa eu ver. Histórico, graduação. Vamos ver se eu acho aqui no e-mail. Porque no computador eu acho que não tem, não. Mas é assim. Se vocês duvidarem, eu mostro para vocês depois. Assim, a coisa mais fácil que tem é achar isso depois, tá? E eu tenho um certo orgulho disso, tá? Tenho um certo orgulho disso, sim. Eu fiquei 4.8 no IRA, alguma coisa assim, 4.6, 4.8, alguma coisa assim no final, tá? Tem que achar o meu histórico aqui para mostrar para você. Eu posso mostrar o meu histórico inteiro. Gente, a faculdade de história não é difícil em Brasília. Ele quer usar o IRA para pagar de eu sou um bom aluno e etc e tal. Meu filho, você está usando isso para se eleger, para ganhar 40 mil reais. Se você não puder fazer uma graduação minimamente razoável, deixa de fazer coitadismo. Você não é nada, seu moleque. Você não é nada. Que coitadismo do caralho. E sabe o que vai pegar? Vai pegar mal? Sabe o que vai pegar mal, seu moleque? É porque lá na bolha de extrema direita que te elege, você ser um magrelinho feio do jeito que você é e chorão do jeito que você é, pega mal, meu querido. Pega mal pra você, certo? Pega mal pra você, chora demais, só sabe chorar. Aí, bom, veja só. No futuro, esse moleque deve aprender outras coisas, tá? No futuro, ele deve aprender outras coisas. A gente vai lembrar pra sempre esse pau que ele tomou, porque ele vai tentar aprender outras coisas, mas ele vai estar sempre emulando o fascismo, tá? Ele vai estar sempre emulando o fascismo. Sempre a estratégia é apoiar-se no ressentimento popular contra as instituições, contra quem é rico, contra quem está no topo da cadeia. Veja assim, então ele apoia-se no ressentimento da minoria em face da maioria dos alunos. Tem muito aluno marxista na internet? Tem. Alunos é bem comum aluno ser de esquerda. É o mais comum, é normal. A maioria dos alunos são de esquerda, são. Aí ele apoia-se. Oh, meu Deus, estão oprimindo a gente. Não, não estão oprimindo, é só a maioria da juventude de esquerda, normal. Tem muito jovem de esquerda. Vai chorar por causa disso? Vai chorar? Nossa, na faculdade de história tem um professor que é marxista que está dando uma matéria sobre marxismo. Você achou três ementas, seu moleque? Três ementas? Três ementas? Meu Deus do céu, velho. Deixa eu explicar para você que nunca tocou na universidade. Olha só, você tem aulas, não tem aula de marxismo na graduação de história, não existe isso. O que existe é módulo livre, tem uns módulos livres que às vezes o professor dá aula do que ele quiser. Do que ele quiser. É isso que é liberdade de cátedra. Aí veja, ninguém está obrigado a fazer. Aí ele pega essas matérias de propósito, que são do módulo livre, que ele não quer, para ele dizer: olha que absurdo, estão ensinando que gay é gente. Gay é gente. Tem uma aula lá que é assim: curso sobre gay é gente, tá? É isso. Para a gente aprender a fazer discursos contra o preconceito contra o homossexual. Aí você vai ler lá o Foucault, vai ler um outro cara, vai ler não sei o quê, etc e tal. E você tá chorando porque tem uma aula de gay é gente na universidade? Entendem? Aí ele vai e mostra a ementa. Nossa, que absurdo! Estão aprendendo coisas sobre, sei lá, a cultura da transexualidade nos espaços de favela. Tu tá incomodado com isso? Vocês entendem? É sempre atacando em minoria. Eu não sou homossexual, eu não sou gay, eu não sou trans, eu não me incomodo com isso. Covarde. Você é um moleque covarde. Você é um moleque covarde atacando as minorias. Eu não fico de lacração, eu não tenho nada com linguagem neutra. Mas aí a galera gosta de linguagem neutra para poder, né, ter um comportamento, sei lá por quê. E daí? E daí? Transforma nisso no problema do país. Meu Deus, vou ensinar as. Não! É um aspecto cultural. Tem uma galera que fala de um jeito. Caralho! Completamente absurdo. Não, e é isso. Se você for numa faculdade como de economia, você vai ter de Hayek e Friedman. Eu digo mais. Esse palhaço é tão mentiroso que eu quase fiz. Eu quase fiz. Eu estudo história antiga. Eu estudo história antiga, porque eu gosto de estudar coisa antiga, coisa velha. Tem um professor de antiga lá, que está 500 anos lá, que ele é claramente de direita, é um branquinho, de olho claro, que o pessoal até não gosta dele porque ele é de direita e etc. Eu quase fiz o meu TCC em história com ele. É um cara de direita, normal, na faculdade de história, de história antiga. Um cara de direita na história antiga.
Por que eu não fiz com ele? Por constrangimento? Porque eu não posso conversar com um cara de direita? Não. Porque a matéria que ele queria, o que ele estava começando a estudar, era relacionado a. Vou lembrar aqui, ó. Era relacionado aos persas. E eu não tinha interesse naquele momento de estudar a Pérsia, só isso. Ele tinha um grupo de pesquisa da Pérsia, eu comecei a me aproximar, e aí depois voltou o professor que estava fora, que estudava a Grécia, aí eu falei, porra, se voltou o cara que estuda a Grécia, eu vou estudar com o cara da Grécia. Não tem preconceito nenhum meu com ele é de direita explicitamente, ele gosta de mim. Bom, pelo menos gostava, né? Tem muito tempo isso, já tem uns 4 anos já. Talvez ele nem lembre de mim, que é tanto aluno e etc e tal. De direita. Professor de história de direita. Aí ele omite isso. Ele omite isso. Então, na aula que eu esqueci o nome dele, mas se alguém conseguir lembrar o nome dele, que alguém for da UNB aí, conseguir lembrar o nome, que a gente cita a pessoa. É importante citar, dá concretude para as coisas. Esse professor, o Johnny está aí, vai dormir, Johnny, vai descansar. Foi ótimo, cara. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Cara, você é uma pessoa incrível, na moral. Puta que pariu. Foi ótimo, foi sensacional. Então, veja só. Então, esse professor, que eu esqueci o nome dele, era importante lembrar o nome desse cara. Esse professor, ele, na aula de graduação, como ele tem um viés de direita e etc e tal, boa parte da história antiga que ele dava era a história do povo judeu, certo? Era a história do povo judeu. Ninguém nunca brigou com ele por causa disso. Sabe por que ele pode fazer isso? Focar-se na história do povo judeu? Liberdade de cátedra. E que esse imbecil quer tirar, entendeu? Que o imbecil do Wilker, esse emulador de fascismo, quer tirar. Entenderam? Esse emulador de fascismo quer tirar um direito que não vai bater aonde as pessoas acham que vai. Vai bater no ditadorzinho da vez. A liberdade de cátedra é para garantir. Esse colega, professor de história, gente boa, mas explicitamente de direita, católico até o osso, etc e tal, que dava aula, boa parte do curso dele era voltado para o judaísmo, o nome disso é liberdade de cátedra. Liberdade de cátedra. Outra coisa, eu hoje fui para aula, hoje não, ontem. Ontem eu fui para aula de APC, que é no pavilhão, o nome do pavilhão, João Calmon. Os 2 pavilhões que tem lá é Anísio Teixeira, que é um cara de esquerda, e o outro nome do negócio é um cara de direita, João Camon, que ficou, inclusive, colado com a ditadura militar quando ela estava acontecendo. Mas criou-se o ambiente da UNB, olha, quem lutou para construir essa universidade, quem foi lá buscar verba, é de um lado João Calmon, de outro lado Anísio Teixeira. Então tem os 2 pavilhões lá. Você acha que esse moleque sabe de alguma coisa disso que eu tô falando? Você acha que ele sabe quem é Anísio Teixeira? Agora ele vai procurar na Wikipédia rapidão lá. Né? Não, agora eu tenho que estudar. Certo? Então, a universidade nossa, a Universidade de Brasília, ela é aberta. Agora, na faculdade de História, a maioria dos professores são de esquerda. São mesmo. Aí ele vai filmar as pessoas sendo de esquerda. Ah, caralho, que choro, velho. Inacreditável, brother. Inacreditável. Aí eu tava falando, tava lá no PJC, né? Pavilhão João Camão, tava lá, passando, e indo para minha aula como é que é? APC. APC é o que mesmo? Algoritmo e programação de computadores. Estava indo para minha aula de algoritmo e programação e coisas de computadores. Aí eu vou te contar. Eu fui, certo? No meu programa de pós-graduação, no meu programa que eu fiz mestrado e o doutorado, primeiro eu tenho que me defender, né? Para quem não me conhece. Primeiro, quando eu entrei no mestrado, foi a minha mãe que me mandou. Foi a minha mãe que me mandou, quando eu estava no meu escritório de advocacia. Olha, propaganda, vai ter esses negócios de metafísica aí, de filosofia que tu gosta. Aí eu falei, vou pegar. Passei o carnaval inteiro estudando, coisa que esse menino não sabe fazer. Passei o carnaval todo estudando. Eu nunca tive um contato na UNB na vida. E aí esse mentiroso, ele fala assim, não, mas veja, um curso de sociologia que o Jones fez, não sei o quê, se você vai ver as linhas de pesquisa, são linhas de pesquisa que falam sobre o capitalismo. Meu querido, a gente vive no capitalismo. Capitalismo e pobreza, capitalismo e suicídio, capitalismo não sei, porque a gente vive no capitalismo, porra. Deixa de ser burro. Por isso que no negócio lá de coisa social, vai ter um monte de coisa relacionada a capitalismo, porque a gente vive no capitalismo. Por isso, porque a gente vive no capitalismo. Veja,
É, que doideira. Aí veja, no meu programa de pós-graduação, as linhas de pesquisa, ó, vocês vão assustar, hein? O tanto que é envezado, hein? As linhas de pesquisa são origens do pensamento ocidental e ontologias contemporâneas. São as duas linhas de pesquisa. Lacração, hein? Lacração. Agora, é verdade. A maioria dos professores tem tendência de esquerda? É verdade, é verdade. Só que quando saiu o meu orientador, que teve problemas de saúde, etc., era português, foi embora, etc. E tal. Quando saiu o orientador, eles fizeram um concurso. Entrou um outro cara na filosofia antiga. Esse cara, eu tô lembrando isso, porque ontem eu passei no pavilhão, e eu passei no pavilhão e eu vi esse cara dando aula. Esse cara, uma vez, ele fez uma palestra, ele é de filosofia antiga, aí ele citou Isaiah Berlin, que é um liberal, e a tese dele, certo? A tese dele era sobre a diferença entre a democracia antiga e a democracia moderna para fazer o elogio da democracia moderna do ponto de vista liberal. Não foi ninguém que me contou. Eu estava lá e quando ele começou a lacrar e meter as Hannah Arendt, não sei o quê, eu levantei a mão e contestei o professor. Liberdade de cátedra. Não, não é o Gabriel. O Gabriel Cornélio está lá há 1000 anos atrás. É o colega. Aí veja, o Cornélio aprovou essa pessoa que é de direita. É um cara de direita. O Cornélio que é de esquerda, que é ateu, que não sei o quê, que fez estudos sobre a origem de Jesus, a origem histórica, o Jesus histórico, que estuda Platão. Aliás, o Cornélio me mandou uma coisa. Vamos fazer uma propaganda do Cornélio aqui falando sobre isso. Falando sobre isso. Mas aí eu vou ter que abrir o WhatsApp. Eu vou mostrar em tela. Vou mostrar em tela. O Cornélio me mandou uma mensagem aqui no WhatsApp que ele vai estar lá na USP, tá? Camarada. Ai, meu Deus, tá tudo travado. Ah, meu celular tá descarregando. Quando ele fica descarregando, ele fica travado. O iPhone tem esse problema. Ai, meu Deus, cara, cadê esse negócio? Porra, não vou conseguir achar o cara pra mostrar pra vocês. Ih, travação, ih, travação. Aí a gente vai pra 3 da manhã aqui. Aqui, ó, achei. Certo? Ó, o Cornélio tá estudando Phaedon. Super lacrações, viu, gente? Só tem lacração. Então, assim, ó. O Cornélio me mandou isso aqui, ó. Tá estudando Phaedon de Platão, Corpo, Alma e Ideias. Vai estar na USP, tá lá na FFLeste. Compareçam se você for lá da USP, certo? Vai ter um curso dia 5 e 7 de agosto. Liguem para a FFLeste, procuram saber, fale com a Pró-Reitoria, dê seu jeito, tá? Vai ter um curso lá, dia 5 a 7 de agosto. O Gabriel vai dar, tá bom? Gabriel é massa. Gabriel é massa. Mas o Gabriel é de esquerda. Gabriel é de esquerda. Claramente é de esquerda. Mas foi o grupo dele que aprovou. Foi essa galera. Ele é amigo do cara. O cara é de direita. Vocês entendem? Isso é a realidade, entendem? Por isso que é importante mostrar as pessoas. É importante mostrar as pessoas. É importante mostrar as pessoas. As pessoas existem. Existe professor na história, que é de direita, eu citei um que está na filosofia antiga, que está na história antiga. Citei outro aqui que eu já contestei, já tive a oportunidade, já conversei com o cara, gente boa também, que é de direita liberal. O cara da história é conservador, ele não é nem liberal, não, ele é conservador. O cara da filosofia é liberal mesmo. Então, assim, aí veja, o Jones tem a obrigação de conhecer essa galera, saber que tem gente. Não, assim, o cara vem assim, mas olha uma ementa. Tá, cacete, né? Cacete. Tem um cara de esquerda na universidade. Jesus Cristo. É inacreditável. É inacreditável. É simplesmente inacreditável. É sempre o eles, né? Para os fascistas. Tem que deixar isso muito claro, gente, tá? Emulador de fascismo. É sempre um eles que não tem rosto. Aí eu tô mostrando, eu conheço as pessoas todas. A maioria dos caras que esse menino teve aula, eu tive também. E não é todo mundo que aposentou. A pessoa que ele faz propaganda, que é o professor de História da África, que ele tentou humilhar, etc. Esse eu não conheço, porque na época que eu estava, tinha saído o professor de História da África, e aí a gente estava com um professor substituto, que aliás é meu amigo, que aliás passou, eu acho que no concurso para a Universidade do Rio de Janeiro, eu não lembro qual, não sei se é o FRJ, mas ele passou para. Então, assim, na minha época, teve um cara que era professor substituto, bem novinho, da minha idade, gente boa também, gosto dele, que foi embora, foi para a Universidade do Rio de Janeiro. Mas eu não conheço esse professor de história, porque se eu conhecesse, cara,
Se eu conhecesse esse professor de história que ele tentou humilhar, da história da África, meu querido, meu querido, meu querido, meu querido, meu querido. Eu não quero nem, enfim, não quero nem o tanto, porque se eu conhecesse o cara, eu ia dar palco pro cara, eu ia mostrar, eu ia conversar com o cara, e aí a gente ia ver o quanto que esse moleque é mentiroso. Mas eu não conheço, cara, enfim. E é perpetuada no país na educação de forma geral hoje. Então é isso que eu faço. Sou acusado de atrapalhar aulas por fazer isso, sendo que isso é contribuir com a aula. Sou acusado de ser extremista, sendo que eu não sou. Em que momento eu já fui extremista? Você vai ter oportunidade. Você é extremista porque você quer acabar com a liberdade de cátedra. Por isso. Seu único plano político é acabar com a liberdade. Por isso que você é extremista. Porque você emula fascismo. O fascismo faz isso mesmo. Quer acabar com a liberdade das pessoas de serem diferentes. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Acabar com a diferença. Então você vê assim, não, eu quero acabar com a liberdade de cátedra para ser super técnico. Você vai transferir a decisão de uns para outros, né? Você quer tirar da universidade a capacidade de se autodeterminar. Por isso que você é autoritário. Só por isso. É por isso que você é de extrema-direita. Emulador de fascismo. Oportunidade, inclusive. Você não tem outra pauta, você só tem essa. A única coisa que você faz é chorar e ter a pauta de acabar com a liberdade de cátedra. Só. Você não tem outra pauta. De apresentar isso aqui. Quem é extremista? Alguém que... A introdução é 3 minutos? 5, né? Então, desculpa. Quem que é extremista no final das contas? Alguém que não aperta a mão de um adversário político ou alguém que aperta?